Como as intervenções foram muito mais do que intervenções de conveniência, eu vou fazer alguns curtos comentários sobre algumas coisas que foram ditas, mas queria começar por tentar situar-me um pouco neste debate que aqui se gerou entre a natureza deste objeto, que no fundo é o debate sobre o papel que os jornais têm para os historiadores. Eu pessoalmente sinto pouca necessidade de definir este livro ou como livro de história ou como um livro sobre comunicação. Desejaria que pudesse ser ambas as coisas. E recordava, não sei se o Fernando sabe, mas os nossos colegas de história moderna, de história medieval, têm uma alcunha para os historiadores de história contemporânea. Estás a par, chamam-nos normalmente, com um tom muito pejorativo, jornalistas. Ou seja, como se... Chamam. Estão ali alguns, podemos depois perguntar-lhes se continuam a chamar. E porque é que, para os historiadores de história moderna, de história medieval, de história antiga, os historiadores de história contemporânea são os jornalistas? Bom, é uma crítica aos historiadores de história contemporânea e é uma crítica aos jornalistas. Tem que ver com uma certa tendência a considerar que o jornalismo é uma coisa superficial, cotidiana, efêmera, e portanto que a historiografia contemporânea não consegue ultrapassar essa superficialidade, mas também tem que ver, julgo eu, com o facto de os historiadores de história contemporânea terem esta fonte extraordinária, que é o jornalismo informativo cotidiano, para consultar coisas. E quando se tem uma fonte tão apetecível, tão extraordinária, tão transparente, tão rica, é-se tentar a ser-se pouco crítico perante ela. E os historiadores de história contemporânea são pouco críticos em relação ao jornalismo. Vão aos jornais estudar outras coisas, que não os jornais. E portanto, na medida do possível, o que se procurou fazer aqui, com este livro, foi olhar historiograficamente, ou seja, na evolução do tempo histórico, um fenómeno o jornalismo, onde se cruzam inúmeros outros fenómenos, mas que têm uma autonomia própria, que têm as suas particularidades. As coisas que se cruzam no jornalismo informativo, para mim, são aquilo que torna o jornalismo informativo tão fundamental. Porque no jornalismo informativo, como oposto ao jornalismo político, e portanto eu vou deixar de acrescentar o informativo, no jornalismo cruza-se a política, cruza-se a ideologia, cruza-se a economia, não só porque os jornais são empresas e são produtos para vender, como são meios, mídia, para vender outros produtos, são ferramentas do mercado, ferramentas do capitalismo, do sistema económico. Está no jornalismo presente a grande forma da narrativa da época contemporânea. O jornalismo informativo nasceu no mesmo momento e no mesmo impulso que o romance contemporâneo. A ideia de contar uma história não era a mesma antes do século XIX do jornalismo e do romance, era outra coisa. E, portanto, no jornalismo que aparentemente nós estamos habituados a ver uma espécie de espelho da realidade, está a ficção, está o poder, estão interesses económicos, etc. Isto é, simultaneamente, um objeto histórico e um objeto de comunicação.